Em maio desse ano, eu assumi um compromisso público de mudar 5 áreas da minha vida que estavam precárias, literalmente precárias, até o meu aniversário de 53 anos, que cai no dia 7 de dezembro. Faltam exatos 128 dias e eu vou te falar. E eu não sei tudo que vai mudar até lá, mas eu tenho certeza de uma coisa. A mudança já começou e ela está sendo muito, muito, muito maior do que eu imaginava, do que eu esperava. E eu vou falar, eu, na verdade, eu acho que eu não tinha coragem nem de imaginar tudo aquilo que eu desejaria de mudança, porque eu não sei se eu achava que era possível. Se tem uma coisa que eu agradeço desse ano, se tem uma, porque tem várias, né? Foi ter iniciado esse desafio de 200 dias para mudar de vida aqui no YouTube. Quando eu criei o compromisso público, por mais que eu tenha feito vídeos que não estejam maravilhosos, que estejam longe de estar perfeitos, as coisas foram acontecendo. Então, quando eu comecei a me movimentar, a vida por si só foi se movimentando também. Eu já sabia o que eu queria, já acreditava em cocriação, mas assim, a vida tão estressada e passando tão rápido e tantas coisas acontecendo, sabe? As demandas assim eram demais, que eu não parava, não conseguia ter tempo para contemplar, para cocriar, para fazer as coisas que eram importantes para mim. Então era sempre muita tarefa de obrigação e pouca tarefa de produção. Nada mudava, né? Nada mudava. Mas quando eu criei o compromisso público, foi o que colocou a vida em movimento, né? Se eu pensar, passaram o quê? 72 dias. E nesses 72 dias, que parecem uma eternidade, né? Gente, aconteceu tanta coisa e o principal é essa minha mudança. Eu estava de férias agora com as minhas irmãs, foi agora em julho, deve ter uma semana e meia. De lá a gente resolveu que queria achar uma outra casa, né, para morar. Começamos a ver casa, eu comecei a ver casa em uma outra cidade, que era lá para onde a gente estava passando férias. Lá estava meio ruim, meio difícil de alugar, tem poucas casas nesse local, né, uma cidade bem pequenininha. E aí eu resolvi procurar mais para perto de Salvador, mais precisamente em Lauro de Freitas. É um lugar bem bacana. E, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu. Um corretor me retornou, né, em relação às casas que eu estava procurando. Depois que ele já tinha me mandado as casas, ele mandou uma que ele falou assim: Júlia, desculpa, esqueci de uma casa que eu tenho, que tá uma casa incrível que eu tenho aqui, que está abaixo do valor do mercado, que é um achado, e eu acredito que você e seu marido vão gostar. Gente, que espetáculo! A vista é dentro da minha casa, o terreno que eu queria para os meus cachorros, com um gramadão. E olha, eu não vou falar mais, porque eu só vou contar quando eu já estiver lá, mas o contrato já está assinado, o depósito já está dado, e vocês vão achar que eu tô rica. Não é que a casa seja chiquérrima, é até simples, de certa forma. Mas é onde ela fica. O que ela tem piscina, gente. E, mas assim, vocês vão falar, então se a Júlia estava com problema financeiro e profissional e etc e tal, como ela conseguiu essa casa? É porque o como a gente não precisa saber. Se eu pensasse no como, eu não teria conseguido essa casa. Mas aí ela não estava anunciada e ela apareceu porque o corretor não pensou que eu precisava de um como. E ele me ofereceu essa casa. E essa casa estava dentro das minhas condições. Porque a gente vai ter que, de início, fazer alguns arranjos. Porque, assim, o aluguel lá, apesar de estar muito abaixo do preço, ele é o dobro do aluguel aqui. Mas a gente vai ficar sem a pessoa que trabalha para a gente hoje. Então, todas essas coisas eu estou explicando para vocês, porque quando a gente começa a ter querer ter uma vida financeira diferenciada e organizada, né? A gente começa a ter que pesar na balança, né? Como é que eu faço para ter isso? Será que tem alguma forma e tal? Então, enfim, de início a gente não vai ter ninguém ajudando a gente, mas eu vou morar num local que praticamente eu vou viver de férias, eu vou estar dentro das férias dos sonhos. Então, assim, meus bichos vão estar, nossa, tô imaginando meus cachorros correndo lá, sabe? Os gatos subindo na árvore, os cachorros subindo em árvore, que eu falo que meus cachorros sobem. Porque eu era subidora oficial de árvore da minha escola, na infância. Todas as árvores eu subia em jambeiro, subia em tudo. Ai, as escolas ficavam desesperadas comigo. Eu estudava na escola Parque, lá da Gávea, gente. Quem estudou lá, que sonho, tinha um ralabunda, era uma montanha, que a gente, um morro que a gente descia e escorregava de barro.
Eu soube que o Rala-Bunda hoje em dia não pode mais descer porque estava causando erosão na ladeira que ia para as salas, né? E tinha uma árvore lá do lado da sala de artes, que era um jambeiro maravilhoso. Eu subia nele. Eu me lembro, a professora desesperada: Júlia, desce, eu lá no alto. Cadê o jambo? Tinha quantos anos? Nem sei, uns 8 ou 9. Enfim, continuando, minha gente. Então, mudança já à vista. Por isso que, olha, também, se vocês. Eu falei no último vídeo, último não, penúltimo, né? Que vocês descubram aquilo que os move, porque assim, a minha vontade me move demais, mas me move, mas e aí? Aí vem uma emergência daqui, outra emergência daqui, uma coisa que eu tenho que resolver. Tudo é urgente, menos a sua vida. Então a nossa vida sempre fica para lá e as tarefas de obrigação, elas vão engolindo a gente de uma forma. E aí eu fui tentando fazer, fui tentando aqui, tentando ali, só que nada dava certo. O que deu certo foi fazer esse compromisso público. E aí, para mudar essas 5 áreas, o que aconteceu? Eu deixei a saúde para lá, e aí o abençoado lá falou que eu estava acima do peso, quis me vender o Mojaro. Tem no último vídeo aqui também eu falando sobre isso. Fiz um desafio com ele, tem até o dia 13 de agosto. Não vai estar no ideal, né? Primeiro que as 2 primeiras semanas foram férias com as minhas irmãs. Mas, de qualquer maneira, já estou sentindo a maior mudança. Eu vou mostrar para vocês também depois, né? E aí tudo bem, eu já estou feliz com a mudança até aqui, mas eu sei que eu posso mais. E não sei se eu já falei, mas eu e meu marido, a gente está promovendo essas mudanças juntos, fazendo a planilha juntos e co-criando essa casa, né? Não vai ficar na mão dele, nem vai ficar nas minhas mãos, somos nós dois, um casal que temos que resolver. Mesmo que um, às vezes, tenha a parte financeira, o outro, a gente senta e planeja junto, né? Isso que é bacana de um casamento, sabe? E aí é isso, pessoal. Um beijo, fui.